E a gente sempre começa o nosso quadro Seu Direito, disponibilizando para os nossos seguidores no Instagram da TV Cidade Verde uma pergunta. A pergunta que nós colocamos foi essa aqui. Você sabe quantos assentos devem ser reservados para idosos viajarem gratuitamente em ônibus interestaduais? E a gente colocou aqui as opções, né? 7, 3, 2, 5. Então vamos ver aqui o resultado da nossa enquete. 74 pessoas acham que são 7 assentos. 61 pessoas acham que são 3. 2 assentos, que é a resposta correta. A maioria também acha que concorda e sabe que são 172 pessoas e apenas 5 assentos, 72 pessoas disseram que são 5, mas a resposta correta está aqui. 1.617 pessoas responderam a nossa enquete ou visualizaram a nossa enquete no Instagram da TV Cidade Verde. E agora a gente vai para a reportagem que vai mostrar para você que no quadro Seu Direito, essa resposta correta para a enquete, mas também outros direitos dos idosos nos transportes, como o passe livre no ônibus coletivo urbano e o mais criticado de todos, a gratuidade ou desconto na viagem entre cidades e estados. O senhor sabia que os idosos têm direito a viajar de graça? Eu sabia, mas aqui não tem essa lei. Sabia. O senhor usa? Não, senhora. Aí de viajar a gente tem que pagar, né? Meu marido operado do coração, com a carteira, aposentado, nunca conseguiu uma passagem de graça. Para ir de um ponto a outro de Teresina, o idoso pode contar com o passe livre. Quem tem 65 anos ou mais tem o direito de usar o transporte urbano da capital de forma gratuita. Mas não é só entrar no coletivo e sentar nos assentos preferenciais. É preciso solicitar a expedição do passe livre junto à prefeitura. Isso pode ser feito no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, mais próximo de você. Já a gratuidade nos ônibus interestaduais foi regulamentada em 2006, de acordo com o Estatuto do Idoso, regulamentado por resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres. As empresas prestadoras de serviço regular de transporte de passageiros em meio rodoviário interestadual devem reservar aos idosos com 60 anos ou mais e renda de até 2 salários mínimos por mês, 2 assentos gratuitos em cada ônibus convencional. Todo esse procedimento deve ser feito nos postos físicos da empresa e não pela internet. Quando esses assentos já estiverem preenchidos, a empresa deve oferecer desconto de no mínimo 50% do valor da passagem para a ocupação dos demais assentos. Tudo isso vale também para viagens dentro do Piauí. A gratuidade não contempla os ônibus executivos, leito, cama e outras categorias, apenas nos ônibus convencionais. Todos os idosos que nós encontramos no terminal rodoviário Lucídio Portela sabiam desse direito, mas nunca conseguiram usufruir dele em viagens no Piauí. Esse é o problema, né? Existe o direito e as pessoas não estão conseguindo ter acesso a esse direito. Nós convidamos para falar um pouco mais e tirar muitas dúvidas, que são muitas, que inclusive chegaram para a gente aqui, a doutora Sara Miranda, que é do Núcleo de Defesa dos Direitos dos Idosos e da Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública do Estado. Doutora Sara, obrigada. Bom dia. Eu que agradeço, bom dia. A gente tem aqui uma primeira pergunta já para iniciar o nosso tema. Em qual situação o idoso pode levar uma acompanhante de graça também, doutora? Aqui a gente caberia fazer uma diferenciação da gratuidade, porque o preço público, que é o valor que é cobrado no transporte, ele só é concedido a gratuidade por conta de uma questão de renda. Então, só justificaria a concessão se fosse por renda. No caso dos idosos, tanto a nível estadual, municipal ou intermunicipal, você só poderia levar se você tivesse um acompanhante, se você tivesse também numa condição de pessoa com deficiência. Se estivesse com problema de locomoção, alguma coisa, porque o idoso Quer dizer, o acompanhante do idoso teria que se enquadrar em outro tipo de benefício. Outro tipo de benefício, no caso seria o passe livre da pessoa com deficiência. Bom, a gente já viu aí que os idosos têm 2 assentos, que depende da renda. Se esses assentos estiverem esgotados, a empresa é obrigada a ceder outras passagens em ônibus convencionais com pelo menos 50% de desconto. Essa é a regra básica no transporte intermunicipal e interestadual, doutora? Sim, tanto que a nossa lei do nosso estado, que é a lei do passe livre intermunicipal, ela prevê
a exemplo do Estatuto do Idoso, as duas gratuidades. A isenção total, que seria as duas passagens, que seria 100%, não seria cobrado nada, e os 50% no caso desses dois assentos já estarem ocupados. Tá certo. Vamos aqui à próxima pergunta. Qual o procedimento se a empresa não obedecer a esse mínimo para ocupação e a também esse desconto de 50%? No caso aí, vai haver uma violação de direitos, onde essas pessoas podem estar procurando a Defensoria Pública. Agora, há de se ressaltar também que a questão da obediência à ocupação é importante se observar ao pedido de antecedência. Então, os decretos que regulamentam, a lei que regulamenta os passes livres, eles preveem um período mínimo de antecedência. Então, se não ocorrer esse mínimo de antecedência, a recusa ela é possível. Mas, no caso, se ele estiver obedecendo, o idoso estiver obedecendo todos os requisitos, no caso, pode procurar a Defensoria Pública para que a gente possa tomar as providências cabíveis. Que o atendimento é gratuito, né? Da Defensoria, são advogados pagos pelo Estado para defender a população. Agora, a gente viu aí na reportagem, doutora Sara, que muitos idosos conhecem, de fato, todo o benefício, mas não conseguem ter acesso, por exemplo, no transporte intermunicipal. No caso do intermunicipal, é um problema à parte, porque falta a regulamentação desse direito. Então, existe uma lei desde 2017, foi uma lei aprovada na nossa Assembleia Legislativa, só que ela não está regulamentada por decreto governamental. No caso, a Defensoria Pública, ela tem assentos nos conselhos de direito, no caso do idoso e da pessoa com deficiência, e nesse particular do idoso, nós estamos reivindicando também como conselheiros para que o governador regulamente, porque no caso do passe livre intermunicipal existe o direito, mas não existe a regulamentação disso. Onde o idoso vai tirar a carteira, qual é a documentação que ele precisa apresentar, nada disso está regulamentado. Que foi justamente o que a nossa personagem disse aí sobre o marido, né? É idoso, tá claro que ele é idoso, né? Às vezes tem uma carteirinha, mas não é essa que não está regulamentada por decreto, porque ainda não existe esse espaço para ser disponibilizado esse documento. Isso, e esse direito é importantíssimo, porque, por exemplo, nós temos idosos no interior do nosso estado que não tem condições de pagar uma passagem, precisa vir para Teresina, por exemplo, para fazer um tratamento de câncer, precisa fazer algo na área de saúde e fica inviabilizado de proceder a esse tratamento de saúde por conta de não conseguir exercer esse direito da gratuidade do transporte intermunicipal. Vamos aguardar e esperar que esse decreto saia logo. Tem só mais uma pergunta aqui, doutora. É possível conseguir gratuidade nas passagens de avião também? Existe um projeto de lei tramitando já no Congresso Nacional, discutindo a questão da gratuidade nas passagens aéreas. São 102 projetos de lei aproximadamente que estão tramitando no Congresso a respeito de atualização do Estatuto do Idoso. E em relação às passagens de avião, é um desses itens. Vamos esperar, né, doutora? Vamos esperar. Queria agradecer a doutora Sara Miranda, que é defensora pública e atua no Núcleo de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e com Deficiência da Defensoria. Obrigada, doutora. Obrigada. Ótimo dia. Desculpa, Até a próxima.